Vamos então começar o capítulo 31, Dissertações Espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, podendo completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas nos limitamos àqueles que têm mais particularmente relação com o futuro do Espiritismo, com os médiuns e as reuniões. Damo-los ao mesmo tempo como instrução e como tipos do gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos por algumas comunicações apócrifas, que são sem comprovação, são falsas, seguidas de notas próprias a fazê-las reconhecer. Então nós vamos ver essas dissertações, depois lá no final do capítulo nós vamos ver as apócrifas, e ele mostra ali o que está errado, ele mostra a comunicação e aponta todos os erros para a gente poder entender, para ter bagagem, para poder analisar as comunicações que vem aos milhares hoje em dia de tudo quanto é canto, e a grande maioria, como ele coloca aqui, apócrifas, ou seja, falsas, sem comprovação. Sobre o Espiritismo, item 1, ou seja, a primeira mensagem. Ele fala aqui de ditado, porque ali na Sociedade Espírita Parisiense era só se recebia psicografia. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. Tende confiança na bondade de Deus. A gente entender a misericórdia de Deus, entender a sua justiça, entender que nesse planeta existe a dor, o sofrimento, mas não existe vítima. Então, a bondade e a justiça de Deus é algo que a gente tem que estar sempre na nossa lembrança. Então, e essa mensagem é de Santo Agostinho. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que ele vos destina. Um olhar claro, não é clarividente no sentido dos médiuns clarividentes, mas sim no sentido de ter um olhar aberto, um olhar mais claro para tudo que está à nossa volta, com um olhar de aprendizado, olhar de criança, que quer aprender sobre tudo. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nessa existência, Nós não temos como, nessa existência, gozar dessa compreensão, dos preparativos do amor de Deus para conosco. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nessa existência, mas não serei mais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sobre os vossos olhos? Ou seja, não seremos mais felizes se a gente puder ter uma certa altura para olhar de cima o que está acontecendo, a gente sair dessa ilusão que nós estamos mergulhados e poder olhar fora dela, que é isso que o conhecimento e o aprendizado nos proporciona. É isso que ele está perguntando. Couraçai-vos de uma fé firme, quer dizer, a gente se envolva, A couraça é para proteção, que a nossa proteção seja uma fé firme, raciocinada, analisada, construída, e não crença. Porque crença é só da boca para fora. É a fé firme, realizada, estruturada. Couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. Contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. Quanto mais fortes forem esses fundamentos, quanto mais sólida for a nossa estrutura, a nossa base, quanto maior for o trabalho que nós estivermos realizando, mais obstáculos, mais ataques
nós receberemos. Os nossos irmãozinhos instigantes, se a gente está fazendo trabalho meia boca de qualquer jeito, eles não estão nem aí. Não vai atrapalhar, não vai incomodar. Mas quando a gente faz um trabalho que realmente faz alguma diferença, seja na casa espírita, seja no templo, seja em qualquer religião, seja no nosso trabalho normal, né, o trabalho remunerado, seja no nosso trabalho, no nosso dever, junto a todas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família biológica, a nossa família espiritual, o nosso trabalho como voluntariado, que é um dever também. Se esse trabalho faz diferença, sim, teremos os obstáculos e seremos sim atacados. Porque quem incomoda é atacado. Jesus coloca isso, que só se atira pedra em árvores com muitos frutos, frutos maduros. Porque a gente atira a pedra para o fruto cair. Uma árvore que não dá fruto, ninguém vai tirar pedra nela. Então, as bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo lhe assentou a primeira pedra. Então, se nós temos essa base sólida, o Cristo lhe assentou a primeira pedra. É a mensagem do Cristo que vem desde que o mundo é mundo através dos seus prepostos. São os seus ensinamentos, então pode ser qualquer religião. Se nós colocarmos em prática os ensinamentos que elas nos trazem, nós estaremos com uma base sólida, estaremos com um assentamento feito pelo Cristo, porque o Cristo planetário é o governador do planeta e ele manda seus prepostos desde que o planeta começou, desde que o mundo é mundo. Então, as bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo lhe assentou a primeira pedra. Coragem, pois arquitetos do Divino Mestre, nós que estamos ali com a planta como arquitetos para começar a levantar o edifício, a casa, para começarmos o trabalho, a gente tem que ter coragem, arregaçar as mangas e tirar da planta, tirar do papel e colocar em prática todos os ensinamentos. Por isso ele coloca aqui como arquitetos do grande mestre. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, Mestre Jesus. Trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos quem não tenha a caridade senão sobre os lábios. O Cristo renega como seus discípulos, ele não aceita como aprendizes aqueles que têm a caridade só nos lábios, só da boca para fora. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência, né, a predisposição de perdoar, a predisposição de ajudar, de servir, a tolerância, que é isso que é benevolência, e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Não dará frutos, a fé será estéril, será aquela fé de verniz, né? Aquela fé da boca para fora. Santo Agostinho. Número 2, que é de Chateaubriand. O Visconde de Chateaubriand é um escritor muito conhecido, muito famoso na França. Ele nasceu em 1768 e desencarnou em 1848. Né? Então, mensagem do Visconde de Chateaubriand. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de se cumprirem para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza. O Cristo planetário não manda todos os seus prepostos desde que o mundo é mundo. O próprio Cristo, o Cristo planetário, né? O Cristo que no seu maior sacrifício, as pessoas tendem a olhar o Cristo na cruz, não, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar o Cristo da cruz, porque o maior sacrifício dele não foi ser crucificado, o maior sacrifício dele foi vir à terra, trazer os ensinamentos para nós. Então a gente tem que ver o Cristo vivo, o Cristo redivivo através dos seus ensinamentos, né? Nós temos que entender que o Cristo está junto conosco, é nosso irmão mais velho o tempo todo. E na doutrina espírita, o Espírito da Verdade é o Cristo, é o nosso mestre através dos seus trabalhadores, dos seus prepostos, trazendo a sua mensagem.
Quando a pessoa coloca, não está explícito que o Espírito da Verdade é o Mestre Jesus, está sim, no livro dos médiuns, aqui no livro dos Espíritos, aqui no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, é só ter olhos para ver. Estudar, aqui está uma colocação que o Visconde de Chateaubriand faz. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, de todas as religiões, de todos os trabalhos que estão sendo feitos dentro dos seus ensinamentos, seja por uma religião cristã, seja por uma religião que não seja cristã, porque todos os prepostos, todos esses avatares, esses mestres de outras religiões, são enviados do Cristo planetário, governador do planeta. Então, o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de se cumprirem para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento, que vos predizem os vossos guias espirituais. Os tempos, né, que estavam já chegando naquela época, que hoje a gente vê aqui a olhos nítidos, a olhos, né, estão aqui na frente dos nossos olhos essas mudanças, essas transformações que são necessárias. Se com efeito lançai os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem nenhuma hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira irrecusável que os tempos preditos são chegados. Esse livro foi publicado em 1861. 1861. O livro já tem 153 anos. E aqui ele já está falando que já dava para se perceber, naquela época, essas transformações, essas mudanças. As comunicações se estabelecem entre todos os povos. As barreiras materiais derrubadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente e o reino da fraternidade se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Quando a gente como nós começarmos a trabalhar para a regeneração, agora a gente está na antessala, né? Nós estamos nas preparações, nós estamos aqui nas primícias, né, desse começo de transformação. Então, ele diz, quando a gente estiver começando realmente esse trabalho de transformação, que é o que nós chamamos que vai começar o processo de regeneração, as comunicações se estabelecem entre todos os povos. Aí a gente já vê que a gente está engatinhando, ainda nem começou. As barreiras materiais serão derrubadas. Barreiras materiais. Não vai haver a diferença entre aquele que tem trilhões e aquele que come terra, como acontece na África, as crianças que fazem bolinho de terra. Pega a terra e faz bolinho para aguentar a fome. As barreiras materiais serão derrubadas, os obstáculos morais que se opõem à sua união, que são os preconceitos políticos, as diferenças políticas e religiosos, os preconceitos políticos, os preconceitos religiosos desaparecerão rapidamente. Nós não teremos mais essas divisões, essas colocações políticas e diferenças e divisões religiosas. E o reino da fraternidade, a verdadeira irmandade, se estabelecerá, enfim, de maneira sólida e durável. Observai desde hoje. Ele falou isso em 1861, quando foi publicado o livro. Observai desde hoje os próprios soberanos, guiados por mão invisível, tomarem coisa extraordinária para vós, a iniciativa das reformas. Ele está falando das reformas que já estavam começando. Se achavam que as coisas se mudariam muito rápida, porque nós estamos aqui em 1861, foi 1779 a revolta da Bastilha, né, 14 de julho de 1779. Então se achava que em pouco tempo as coisas mudariam bastante. E a gente vê que essas mudanças
científicas caminharam a jato, mas as morais estão, não falo nem passo de tartaruga, é até menos do que passo de tartaruga. Então, observai desde hoje os próprios soberanos guiados por mão invisível tomarem coisa extraordinária para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que partem do alto e espontaneamente são bem mais rápidas e mais duráveis dos que a que partem de baixo e são arrancadas pela força. Então, aquelas mudanças que vêm do plano espiritual, e a gente vai ver isso, esse entendimento de que a evolução é em dois mundos, a evolução se passa no plano espiritual e aqui na Terra. Então, a evolução que vem do plano espiritual para cá, ela é muito mais rápida. Então, a gente vê essas novas gerações que estão chegando com uma outra cabeça, com outras ideias, com outras colocações, que infelizmente estão sendo bloqueadas por causa de remédios, as ritalinas da vida, né, os rótulos de TD, TDA, TDAH, né, de autismo, né, uma série de rótulos que as pessoas... Nossa, Einstein era Asperger, que hoje é chamado de autismo de nível 1, não se usa mais o nome de Asperger, porque ele descobriu-se que ele era aliado dos nazistas. Então, são rótulos, um monte de rótulos, todo mundo colocado em caixinhas. A gente tem que se afastar disso, a gente tem que se libertar disso, para que a gente possa reconhecer as mudanças que estão vindo do alto para cá. E são mudanças que vão ser cada vez mais marcantes. Mas como o bem não dá notícia, porque a boa notícia é a má notícia, é a notícia ruim, vai levar muito tempo ainda para que a gente possa ver. Mas já está começando, a gente já está começando a perceber algumas mudanças, a gente já está começando a perceber, digamos assim, a alegria que boas notícias, né, que reconhecimentos verdadeiros fazem no meio das pessoas, né? Nós estamos aqui em agosto de 2024, né? Vocês vão estar assistindo aí bem para frente. Ontem foi a medalha de ouro, né? Foi ontem a medalha de ouro da Rebeca Andrade, e a gente viu ali aquela foto maravilhosa da Simone Biles e da Jordan, as duas americanas ali reverenciando. Basicamente por serem, né, 3 mulheres negras no pódio, mas é uma mudança já é uma mudança, já são coisas que a gente não via em outras épocas, não acontecia em outras épocas. Então, já são sinais das mudanças. Então, vamos voltar aqui. Observai desde hoje os próprios soberanos guiados por mão invisível tomarem coisas extraordinárias para vós. A iniciativa das reformas. Coisa extraordinária para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que partem do alto, as que vêm do plano espiritual para cá. E espontaneamente, as reformas espontaneamente, por quê? Porque tem muita gente se modificando, tem muitas bolhas já de regeneração, né, das pessoas que estão se transformando. E espontaneamente são bem mais rápidas e mais duráveis do que as que partem de baixo, né, as que vêm aqui da terra. E são arrancadas pela força. Infelizmente, são situações muito difíceis, às vezes, que arrancam essas pequenas mudanças, mas que são significativas, muito, muito significativas. Eu havia malgrado, quer dizer, malgrado é desprazer, é apesar de. Então, aqui eu havia, apesar dos preconceitos de infância e de educação, quer dizer, apesar dos preconceitos que ele teve, né, na infância como encarnado, e de educação quando encarnado, malgrado o culto da lembrança, quer dizer, pelo desprazer e apesar do culto dessa lembrança dessas coisas da infância, da encarnação, pressentindo a época atual, né, sentindo essas mudanças, ele está desencarnado, né, sentindo essas mudanças, sou feliz por isso.
Sou mais feliz ainda por vir vos dizer, 2 pontos, irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos vossos, trabalhai sobretudo para o vosso melhoramento pessoal, porque é para isso que nós estamos aqui, para a nossa modificação, para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento pessoal, e gozareis na vossa primeira existência de uma felicidade da qual vós é tão difícil fazer uma ideia. Então, e gozareis na vossa primeira existência, tereis a primeira existência com uma felicidade da qual para nós é tão difícil fazer uma ideia, quanto a mim de vô-la fazer compreender. É tão difícil para nós fazermos uma ideia dessa felicidade da transformação, quanto para ele, desencarnado, fazer a gente compreender o tamanho dessa mudança, né? Chateaubriand aqui, Visconde de Chateaubriand. A mensagem de número 3. Penso, esta mensagem aqui, eu vou, embora elas estejam no final da mensagem, né? Aqui essa mensagem é de Jean-Jacques Rousseau, né? Ele nasceu na Suíça, em Genebra, em 1712, desencarnou em 1778, né? Todo mundo conhece escritor, compositor, né? Jean-Jacques Rousseau. Então vamos lá. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até aqui. Então, o Rousseau colocando, penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas. E aí vamos lembrar Leon Denis. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele coloca que o Espiritismo traz à luz aquilo que foi chamado de doutrinas secretas, e que na realidade não são doutrinas secretas. O Leon Denis, nesse livro Depois da Morte, ele coloca que é uma doutrina secreta. É a doutrina que os mensageiros de Jesus trouxeram para a Terra, que foi chamada de doutrina secreta em todos aqueles que, principalmente nos que vieram, né, exilados, todos aqueles que acordaram, todos aqueles que perceberam, que tiveram essa noção das diferenças, das mudanças que a gente precisa fazer para poder mudar de patamar. Então ele vai colocar ali, nós temos mais 2 livros interessantíssimos, né? O dos espíritos, o estudo dos espíritos do Herculano Pires, afinal quem somos, ou afinal somos espíritos, agora me fugiu o nome. Nós temos um livro fantástico, Afinal Quem Somos, do Pedro Granja, que é um livro que não é mais publicado, mas também é fantástico, trazendo as culturas anteriores. E nós temos, né, o Depois da Morte do Leon Denis. Nós temos O Caminho da Luz, do Emmanuel, que nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e pegar, onde o Emmanuel começa lá no Big Bang e vai trazendo o desenvolvimento da Terra e os prepostos que Jesus mandou, e porque a gente vê as coisas por 80 anos, 100 anos, mas ali no Caminho da Luz a gente vê que os preparativos dos prepostos do Cristo planetário, do governador do planeta, são para 500, 1000 anos. Então são processos que são atingidos em 500, em 1000 anos. Né? Então é quando a gente olha como ele coloca aqui, né? Como o Santo Agostinho coloca aqui, o Chateaubriand também coloca, quando a gente olha do alto, é que a gente percebe essas diferenças. Então, penso, né, quando ele coloca aqui que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até aqui. Coloca uma blusa cá, por favor. Desculpa, pessoal. É que tá frio. Explica mais ainda do que descobre horizontes novos. Então, explica mais ainda do que descobre horizontes novos. Então, o Espiritismo explica muito mais do que essas doutrinas secretas, do que essas doutrinas trazem, porque ele nos traz horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas
antes de chegar ao objetivo supremo, não são revelações, mas uma confirmação importante. Então, a reencarnação e as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo. Qual que é o objetivo supremo? Estarmos puros, estarmos melhores. É uma determinação de Deus. Qual é a única determinação de Deus para conosco? É que sairemos do átomo, né, o princípio inteligente do que fomos criados, o átomo, e chegaremos a espíritos puros, o arcanjo, a questão de número 540 no livro dos Espíritos. É a única determinação de Deus. Então é que ele coloca aqui a reencarnação e as provas sofridas, porque aqui é um planeta de provas, a expiação foi criada por nós. Mas as provas pelas quais nós passamos aqui, essas provas são para que a gente possa mudar de sala de aula, para que a gente possa crescer nos nossos estudos. Então, as provas sofridas antes de chegar ao objetivo supremo, que é a nossa elevação, o nosso aprimoramento, não são revelações, mas uma confirmação importante. A confirmação de que estamos aqui para crescer e para melhorar e nos transformarmos. Estou tocado, né, ele colocando ali, né, como espírito desencarnado, estou tocado pelas verdades que esse meio coloca às claras. Que meio? A doutrina espírita. Estou tocado. Ele está ali impressionado pelo que a doutrina espírita coloca às claras. Disse meio com intenção, porque no meu entendimento, o espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Então, ele está colocando as preocupações pelas questões morais está inteiramente para ser criada. Discute-se a política que examina os interesses gerais. Discute-se os interesses privados, é o que a gente mais faz. Apaixona-se pelo ataque ou a defesa das personalidades, é o que mais acontece hoje, principalmente na internet. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Olha as divisões por aí, políticas, religiosas, até de grupos de esportes. Isso aqui Rousseau trouxe isso em 1861, mas isso é atualíssimo. Mas as verdades morais, por isso que ele diz a preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada, porque ela está deixada de lado, ela está apartada, ela está abandonada. Nós temos que criar essas preocupações morais, porque as preocupações pelos interesses pessoais, pelas divisões políticas, divisões religiosas, estão aí à torta e à direita. Porque ele diz aqui, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Estão abandonadas, esquecidas. Todos os aperfeiçoamentos são úteis aos olhos da multidão, salvo o da alma. Sua educação da alma, sua elevação, são quimeras aptas pelo menos para ocuparem o ócio dos padres, dos poetas, das mulheres, seja na condição de moda, seja na condição de ensino. O que ele está colocando aqui? A educação da alma, a elevação da alma não é nada. Se a gente se dedicar um pouquinho, né, para aqueles que estão no ócio, aqui ele coloca o ócio dos padres, né, que estão ali, não precisam trabalhar para comer, para dormir, para ter um teto. E aqui ele está colocando um ataque à religião católica, mas a gente precisa ter uma ideia de todos aqueles que acham que o fato de estarem orando, e aqui nós vamos colocar todos aqueles que vivem da religião, até aqueles que se colocam como sacrifício, né? Aqueles monges, aqueles monges mesmo que se colocam, por exemplo, na Índia, que vivem da miséria, vivem pedindo comida, estão só em oração. Eles estão afastados do mundo, eles estão apartados do mundo. Então, essa colocação que o Rousseau faz aqui serve para todos aqueles que vivem da religião. Porque, embora ele esteja se sacrificando ali, ele acha que está sacrificando vivendo de esmola, ele está, sim,
achando que a religião lhe basta e que o fato de estar ali apartado do mundo vai fazer dele um santo. E não é isto. É no convívio. Nós crescemos em grupo, trabalhamos em grupo e melhoramos em grupo. Então ele fala aqui, né, daqueles que estão no ócio da religião, dos poetas, né, que estão vivendo nas alturas, né, na ilusão, das mulheres, né, que pensam na moda, que pensam na vaidade, né? Seja em toda a condição de ensino, o desenvolvimento moral, o trabalho para o aperfeiçoamento moral é que é importante. Se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, porque nós vamos ver que todas essas religiões, os Vedas, têm de escrito 5.600 anos. Antes dele ser escrito, ele era só falado. Então são ensinamentos que estão aí há milhares de anos. Então, se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que dá a uns a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem até o ser supremo, até a Deus, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Porque sim, Deus está esquecido, é desconhecido da maioria de nós, porque somos suas criaturas e somos muito, mas muito ingratos. É linda essa colocação de Rousseau. A carta de número 4, né? A carta não, né? A psicografia de número 4. Se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para os esclarecer sobre os seus deveres, mostrar-lhe a rota que pode abreviar suas provas e, com isso, apressar o seu adiantamento. Então, os espíritos que vêm nos ensinar são enviados de Deus. Os espíritos vêm para nos instruírem e esclarecer sobre o nosso dever. Aí vamos lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo dever. Os espíritos trazem, Kardec coloca nesse capítulo dever, que o nosso maior dever aqui na Terra é a obrigação para conosco, é a obrigação de nos melhorarmos, é a obrigação de nos transformarmos, né? De realizarmos essa mudança de dentro para fora em nós. Ninguém veio aqui para mudar o outro, ninguém veio aqui para apontar o dedo para o outro, todos nós estamos encarnados aqui para a nossa transformação. E eu gosto de lembrar, né, o professor, o doutor, né, Sérgio Felipe de Oliveira, eu adoro o trabalho dele, que é um professor da USP. Tem o canal dele, aqui no nosso canal tem algumas palestras dele, principalmente sobre a pineal, mas o canal dele é fantástico, da Unispírito, que ele fundou. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira coloca que hoje em dia já não é mais a transformação, que o tempo da transformação já passou. Agora, século XXI é a metamorfose. Nós temos que caminhar e trabalharmos para a metamorfose. Sairmos de lagarta rastejante e nos transformarmos num ser completamente diferente que bate asas. Um ser lindo, iluminado que bate asas. A questão é essa, nós temos que buscar já a metamorfose. Então vamos voltar aqui. Essa mensagem é de um espírito familiar. E bota familiar nisso, porque essa mensagem é maravilhosa. O nosso dever aqui é para conosco. O nosso dever aqui é o dever moral, do nosso desenvolvimento moral. Vou voltar aqui. Se Deus envia os espíritos para instruírem os homens, é para os esclarecer sobre os seus deveres, mostrar-lhe a rota que pode abreviar suas provas. Porque com os ensinamentos que os espíritos nos trazem, nós podemos diminuir as nossas provas, a necessidade das provas futuras, porque nós vamos aprender e aquilo que nós aprendemos já não precisamos mais passar por situações difíceis. Já provamos aqui na nossa encarnação que aprendemos. É para isso que temos as provas, para passar de ano. E com isso, apressar seu adiantamento. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à maturidade, né, o fruto fica pronto para ser comido, né,
e provado, o fruto chega à maturidade, o homem também alcançará a perfeição. Porque essa é a determinação de Deus. Vamos lembrar lá a questão 540 do Livro dos Espíritos. É a determinação de Deus, é que nós cheguemos à perfeição. O homem também alcançará a perfeição. Mas, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal. Não querem o nosso desenvolvimento, não querem o nosso aperfeiçoamento. Ao passo que uns vos impelem para a frente, né, os bons espíritos, outros, isso, gente, encarnado e desencarnado, porque todos nós somos espíritos. Então, nós temos espíritos bons que nos ajudam a nos elevarmos, a nos aprimorarmos, encarnados e desencarnados. E temos espíritos maus. E aqui, né, porque aquele, quando fala do mal, eles querem o nosso mal, é o mal com L. Aqui eu estou falando espíritos maus com U, adjetivo. Né, aqueles que não vão ser sempre maus, uma hora eles se modificam. Mas são aqueles encarnados e desencarnados que querem nos jogar para baixo. Então, mas, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, há também os espíritos imperfeitos que querem o vosso mal, mal com L. Ao passo que uns vos impelem para a frente, né, os bons espíritos, outros vos puxam para trás, os maus espíritos com U, né? É para os distinguir que deveis concentrar toda a vossa atenção, para diferenciar, né, o bem do mal, entre encarnados e desencarnados que estão à nossa volta. E para analisar as mensagens, os ensinamentos, né, se são bons ou se são maus, que nós recebemos dos espíritos desencarnados. O meio mais fácil, 2 pontos. Perdão. O meio mais fácil, 2 pontos. Tentai somente compreender que nada do que vem de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja. E tudo o que é mal com L não pode vir senão de um mau espírito, mal com U. Então, tudo que é mal, da maldade, da perversidade, só pode vir de um mau espírito, que um dia vai também ser um espírito de luz perfeito, vai, porque essa é a determinação de Deus. Mas naquele momento é um espírito que quer jogar para baixo, seja ele encarnado, desencarnado. Por isso que a gente precisa ter o conhecimento para poder analisar as mensagens que são recebidas e poder separar o joio do trigo. Porque nós estamos agora nessa fase de separação em todos os sentidos do joio do trigo. Por isso que nós estamos vendo a saturação em todos os campos. A saturação nas artes, com coisas pesadas, na música, né, com coisas que não dá nem para chamar de música. Nós estamos na saturação nas diferenças religiosas, na intolerância política, religiosa, no racismo. Em todas as situações, a gente está vendo as coisas irem para um ponto, a gente entende o que está acontecendo. Está indo para a saturação, ou seja, está indo para o fundo do poço, porque aí não tem mais como descer, aí a gente começa a subir. A gente fala, não chega, não dá mais, para mim deu, né? Como diz o gaúcho, deu para ti, né? Para mim deu, agora as coisas têm que começar a mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que subir, eu tenho que me elevar, tenho que aprender, chega. É nisso que nós estamos chegando, nós estamos indo para pontos de saturações extremamente doloridos, extremamente difíceis. E uma coisa importante, um espírito bom jamais mete medo. Um espírito bom jamais desanima. Os espíritos bons vão nos trazer mensagens que nos sacodem, que nos puxam a orelha, como essas que nós estamos vendo aqui, mas que nos colocam, vamos lá, Jesus está do nosso lado. Não precisamos temer, nós precisamos saber escolher os nossos caminhos, saber escolher entre o bem e o mal dentro de nós, sabermos ter as melhores atitudes, que são as fraternas, as empáticas, as de tolerância, as de benevolência. É isto que os espíritos vêm nos trazer. As mensagens, seja de encarnados ou desencarnados, que metem medo, é porque eles estão trabalhando para os espíritos instigantes, para os irmãozinhos instigantes, porque eles se alimentam das energias do medo.
Nós precisamos entender isso. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, trabalhando para os irmãozinhos instigantes, porque cada vez mais eles metem medo, com mensagens que metem medo, e eles estão dando pasto, alimento para os irmãozinhos instigantes, que ficam consumindo e retransmitindo essas mensagens para que outros virem também alimento para os irmãozinhos instigantes. A gente precisa tomar muito cuidado, porque somos responsáveis por aquilo que sentimos, pensamos, falamos e retransmitimos. Quem retransmite sem ler é responsável da mesma forma. Cuidado. Vamos lá. Se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais com as verdades que podem vos dizer, é evidente que são os maus espíritos que vos aconselham. Se a gente não escuta aqueles que querem o nosso bem, aqueles que estão falando, estuda, se transforma, se modifica, aprende, ser tolerante, perdoa. Se a gente se melindra quando uma mensagem nos sacode, quando um irmão que tem um pouquinho mais de conhecimento, seja encarnado ou desencarnado, nos sacode, se melindra, ou seja, se ofende, é porque nós estamos dando mais ouvidos aos irmãos instigantes, porque eles nos colocam em posição cômodas, não faça nada, tenha preguiça, deixa para amanhã, ou seja, procrastina. Ah não, deixa isso para lá. Ah não, você tem tempo, a vida é eterna. Se não fizer hoje, você faz na próxima encarnação. Isso são os conselhos que os irmãos instigantes vão dando. A preguiça, não, você tem o direito de descansar. Você tem o direito de ficar maratonando aí o final de semana inteiro a bobagem. Acorda. Nós precisamos aproveitar todo o tempo que temos aqui, porque o tempo é um presente de Deus, para que a gente possa se aprimorar. Acorda enquanto dá tempo, porque no estalar de dedos, todos nós chegaremos no dia que é o último, que acordaremos no plano espiritual, e dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, do aproveitamento que fizemos do tempo aqui na Terra, nós estaremos ou felizes, por termos a certeza de que realizamos o que viemos fazer, ou estaremos profundamente arrependidos, implorando por uma nova chance, por termos perdido a encarnação, a reencarnação. Depende de nós. Então, vou repetir aqui. Se não escutais os sábios conselhos dos espíritos que vos querem o bem, se vos melindrais, com as verdades que podem vos dizer, é evidente, tá na cara, tá ali, é evidente, que são os maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode impedir de vos verdes tais como sois. É o orgulho, a vaidade que nos impede de olhar para dentro e vermos como nós somos pequenos, como nós somos crianças, como nós somos infantis. Então, só o orgulho pode impedir de vos verdes tais como sois. Mas, se não o vedes por vós mesmos, quer dizer, se nós não enxergamos por nós mesmos como nós somos verdadeiramente, não como nós gostaríamos de ser, mas, se não o vedes por vós mesmos, outros o veem por vós. De sorte que sois censurados pelos homens que riem de vós por detrás e pelos espíritos. Nós somos censurados pelos encarnados que riem por nós de trás, porque nós estamos querendo esconder os nossos defeitos com cobertor curto ou com peneira, e dos espíritos, principalmente dos instigantes, porque quanto mais eles conseguem nos dominar, mais eles se riem de nós, mais eles estão satisfeitos por nos dominarem, por nos influenciarem, depois nos subjugarem, que é esse o propósito deles. Um espírito familiar. E bota familiar nisso, porque esse espírito nos conhece exatamente como somos. Isso aqui foi em 1861 e ela cai como uma luva, essa mensagem, para os dias de hoje. A quinta mensagem é de São Benedito, que nasceu em 480, desencarnou em 547 e fundou a Ordem dos Beneditinos.
ele coloca, vossa doutrina é bela e santa, né? A doutrina espírita é bela e santa. A primeira estaca está plantada. Quer dizer, o livro dos espíritos e aqui o livro dos médiuns, ele está colocando. A primeira estaca está plantada. Nós vamos ver que essa estaca vai ficar cada vez mais firme. Aí, o Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos aqui no canal, vem o Céu e o Inferno, que eu vou colocar assim que terminar o livro dos médiuns, e vem a Gênese, que já está aqui no canal, é só procurar na playlist. Então, vossa doutrina é bela e santa. Porque eles estão sempre falando com Kardec, né? Psicografias são para o Kardec, né? A vossa doutrina é bela e santa. A primeira estaca está plantada. E solidamente plantada, muito solidamente plantada. Agora, não tem de mais do que caminhar. Então, está plantada, agora é só caminhar. Seguir. E hoje, nós aqui no século XXI, nós temos a vantagem de termos as obras subsidiárias. Né? Nós temos as obras do Chico. Fantásticas, né? André Luiz, Emmanuel, Neo Lúcio, Humberto de Campos e muitos outros. Nós temos a obra do Divaldo com Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda e outros. Nós temos outros, mas esses são os principais que a gente precisa estudar com afinco. Agora não tem de mais do que caminhar, né? Agora é só caminhar. A senda que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz será aquele que chegar ao porto, né? Aquele que chegar ao destino, né? Aquele que conseguir se aperfeiçoar, se mortificar. Como o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em vencer as suas más tendências, pelo seu esforço na sua transformação. Então, a senda que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz será aquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos, quanto mais adeptos terá feito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não deve abraçar a doutrina friamente. E quantos abraçam friamente? Ou seja, eles leem os livros, não estudam, decoram esta ou aquela passagem, né, para se sentirem importantes, para dizerem, não, olha, isso aqui eu sei, eu li, mas só leu, não estudou. A gente tem que fazer como nós estamos fazendo aqui com lupa, estudando e depois relendo. É importante, daqui a um tempo todos nós, né, aqui eu não sei quantas vezes já reli o livro, e estudei a fundo além do livro, estudei de novo para poder gravar aqui no canal. Então, daqui a um tempo, reler e estudar de novo, que a gente vai descobrir coisas que não vimos aqui agora. E daí para frente, sempre relendo e relendo e relendo. Então, o que ele coloca aqui, feliz será aquele que chegar ao porto. Quanto mais adeptos, né, terá feito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não deve abraçar a doutrina friamente. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Ou seja, nós estamos sempre assessorados pelos prepostos, pelos espíritos superiores, pelos trabalhadores do Mestre, né? pelos trabalhadores de Deus. Seja qual for a religião, nós teremos os trabalhadores de Deus, os espíritos elevados, conosco, nos auxiliando para realizarmos o nosso desenvolvimento e para, principalmente, realizarmos o bem. Como disse Jesus, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Todos aqueles que conduzirdes serão outro tanto de ovelhas que voltaram ao redil, né? Ao aprisco, ao lugar onde as ovelhas são guardadas. Pobres ovelhas meio extraviadas. Então, estávamos extraviados, aprendendo a doutrina, assimilando, a gente volta para junto do pastor. Crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um pequeno canto no coração que gostaria de poder ocultar de si mesmo.
Então, por mais ateu, por mais cético que tenha, na hora da dor, Deus me ajude. Vai buscar alguma coisa, porque lá no fundo dele tem algo que ele mesmo quer esconder dele. Pois bem, é esse pequeno canto que é preciso procurar, esse canto que a gente quer esconder de nós mesmos, que a gente precisa procurar, que é preciso encontrar. É esse lado vulnerável que é preciso atacar. São a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Esses cantos escuros que a gente quer botar para baixo do tapete, que a gente não quer ver e quer esconder de todo mundo, é justamente esse canto, esse lugar embaixo do tapete que a gente tem que tirar essa sujeira para a gente transmutar essa sujeira em adubo. A gente não vai jogar sujeira fora. Nós vamos ver lá no capítulo 121 do livro Pão Nosso, o monturo, o Emmanuel, são colocações de Jesus ali, o Emmanuel nos esclarecendo que nós temos que transformar o nosso lixo em adubo. A gente não pode pegar o nosso lixo e jogar fora. Jogar fora onde? Como? A gente tem que transformar todo o lixo que está dentro de nós em adubo para o terreno novo que nós estamos semeando. Então é o que ele diz isso aqui. É preciso procurar, que é preciso encontrar, é esse lado vulnerável que é preciso atacar. É uma pequena brecha deixada aberta de propósito por Deus para facilitar a sua criatura o meio de reentrar em seu seio. Então, todos nós temos essas fissuras em nós e nós temos que encontrar essas brechas, temos que encontrar esses caminhos que os irmãos instigantes encontram de pronto. Eles batem o olho no nós, eles encontram essas brechas, essas fissuras por onde eles vão entrar para tentar nos atrapalhar e nos dominar. Nós temos que encontrar em nós esses defeitos para irmos transmutando, transformando esse lixo em adubo para voltarmos a Deus pelas nossas próprias pernas. Essas palavras maravilhosas de São Benedito, nós paramos por aqui, nós já estamos no nosso horário, e no nosso próximo estudo nós partimos a partir da psicografia da sexta psicografia, de número 6. Até lá!